el primero que le corresponde iniciar sus análisis, sus reflexiones, es Carlos Alberto Almeida. Carlos Alberto es brasileño, periodista, diplomado por la Universidad de Brasilia, presidente de la televisora Ciudad Libre de Brasilia, es ancla de la televisión Senado de Brasil, analista del periódico Brasil de Fato y miembro de la cátedra Periodismo de Integración del Instituto Internacional de Periodismo José Martí de Cuba, y es miembro del directorio de Telesur y uno de sus fundadores. Por supuesto que conoce bastante bien esta realidad venezolana. A él lo vamos a dejar en el uso de la palabra y reitero mis felicitaciones también para todos ustedes. Buenas tardes a todos, a todas. Yo estoy acá por solidaridad al pueblo de Venezuela, pero también al pueblo de Brasil. Es obligación nuestra, de los brasileños, de estar junto con Venezuela frente a esa guerra tan sucia, tan criminal que se está haciendo por el imperialismo contra la revolución bolivariana. Hablar de la hegemonía de los medios de comunicación transnacionales y del mercado capitalista, más que diagnosticar un proceso de concentración brutal, cada vez más concentrado en poquísimos grupos internacionales que controlan el flujo de la información internacional y también de la producción audiovisual, cultural. Más que eso, creo que es necesario que hablemos de su vinculación de esos trustes internacionales, esos oligopolios, de un proceso que se escapó por completo las normas de concurrencia del mercado y que son totalmente submetido por los planos impuestos por la industria bélica y de ahí en los grandes mandos del imperialismo para hacer una guerra que se está preparando claramente contra la humanidad. Es contra la humanidad lo que se está pasando tanto en Venezuela como también la guerra sucia que se produjo para organizar un golpe de Estado en Ucrania, porque se perciben los altos mandos del capitalismo frente a una crisis en la cual no ven salida ninguna, porque cada vez más se atrapan en procesos en que no tienen posibilidad de resolver esa crisis por los medios de la política y de la economía, lanzan-se a aventuras golpistas, aventuras como acá en Venezuela, hacer una guerra, como en Ucrania, promover un golpe de Estado y ahora una guerra civil, incluso para provocar que tenga del otro lado de Putin, de la Rusia, de China, una reacción que pueda justificar una generalización de este conflicto para planes mucho más sinistros. Estamos hablando claramente de que frente a la crisis del capitalismo hay un proceso en que los países que, digamos que puedan conformar un campo antiimperialista con diversos matices, pero que conforman una área de actividad que sea fuera del control del imperialismo, parcialmente fuera del control, más o menos fuera del control del imperialismo, del capitalismo, y ese campo antiimperialista que yo nombraría países como no solamente Venezuela, Cuba, como también a Rusia, como China, como Irán, como Sudáfrica, como Brasil, como Argentina, evidentemente Bolívia, Ecuador, Nicaragua, y todos los países que de alguna manera van se solidarizando ou vão se organizando em torno de alguns projetos que podem até ser parciais,
podem não ser globais, podem ser limitados em determinado momento, mas conformam um ramo de atividade que não é determinado por el funcionamento normal, que é completamente anormal hoje do sistema capitalista. Então, um acordo que hace Rússia com China provoca em Pentágono, provoca em la Casa Branca uma situação de desespero, porque tem que compensar o que se está passando com essa grande formação de um campo de atividade energético, mas também de cooperação militar, tecnológica, econômica e militar entre Rússia e China. Tem que compensar isso com ocupação de espaços em outras áreas. Por isso, países como tanto Venezuela como Brasil, somos alvo, acá de uma maneira muito aguda. Aguda porque acá nasceu toda uma llama e uma alma de consciência que o comandante Chávez ha inspirado o mundo inteiro de que sí es necesario, es imprescindível hablar outra vez, novamente, todos os dias de socialismo. Socialismo, socialismo, socialismo. Pero isso vino acompanhado com uma maneira de promover uma proposta política de la integração muito original, que recuperava o passado e a história, desde Bolívar, desde Abreu y Lima, desde todos os próceres, Sucre, que ayer completou anos de seu assassinato, pero que a originalidade está agora em promover essa integração bajo a inspiração de que é necessário também uma integração volcada para recuperar a esperança em el socialismo. Isso foi Chávez todo o seu tempo. Isso foi Chávez em la vida toda. E era ele mesmo. Acá, me acordo bem, me quedei muito emocionado quando entrei acá, a Helena recordava isso. Foi acá que fundamos Telesur, el dia 24 de julho de 2005, nesse local. Acá nasceu Telesur. Acá nasceu Telesur. Estamos acá outra vez. Pero lo que Chávez sempre inspirava, e uma vez ele disse ao embajador hoje de Rússia em Brasil, que quando foi a Moscou, buscava comunicar a todos do governo russo que viva a União Soviética, falava isso todos os dias, viva Lenin, Lenin está vivo. Chávez falava isso, e me contava o embajador de Rússia em Brasil. Por que estou falando disso? Porque o acordo firmado recém de Rússia com China, energético, pero também militar, pero também cultural, também tecnológico. Por exemplo, vão nascer por primeira vez uma manobra conjunta naval. Os dois países nunca estiveram tão juntos, mesmo na época que os dois estavam bajo os mandos ou bajo os lemas que se diziam socialistas, e tinham muitos conflitos, chegaram incluso a trocar tiro na fronteira. Hoje estão muito mais cerca, porque vem a gravidade do processo de la demência imperial, cuja basura mediática é apenas uma expressão de la degeneração incontenível e impossível de ser revertida por las normas vigentes del mercado. El mercado será cada vez mais selvagem, mais controlado por pequenos grupos, e de aí é impossível imaginar uma saída de democratização, uma saída de normalização de relações entre nossos países e Estados Unidos. Miren que agora han transformado o processo que precede a Copa do Mundo de Futebol em um processo de destruição de um governo, o governo Dilma, del PT, de Lula. ¿Por quê? Porque querem bajar a ideia de que, uma ideia colonialista, obviamente, de que esse país não tem capacidade de organizar um campeonato.
porque isso é coisa de los países que seriam civilizados. Um país como o Brasil, que hoje, nesse momento, tem, por exemplo, e essa notícia não sale, praticamente pleno emprego. Praticamente pleno emprego. Assim como não sale, e em Brasil eu vi isso, falando com professores, não se conhece em Brasil que Venezuela já ha superado o analfabetismo. Professores de Brasil não conhecem, não sabem, não têm essa ideia. Essa reação criminal do imperialismo contra a Venezuela é a mesma que precedeu o que foi os processos de mentiras, de campanhas mediáticas, de guerra mediática contra o Iraque, hasta que o país foi ocupado, hasta que houve a execução de Saddam Hussein. Foi a mesma campanha que precedeu a ocupação militar da OTAN sobre Líbia, incluso com a transformação, porque nas normas do mercado, a TV Al Jazeera, que havia nascido com uma finalidade, repentinamente, pero explicavelmente, se ha transformado, ha sido ocupada por a indústria petroleira e de aí sua vinculação com a indústria bélica, porque todos os países que têm petróleo correm risco, são alvo. Sobretudo, se pretendem ser como Venezuela, democratizando a renda petroleira em favor da vida, da educação, da saúde, da cultura e da cooperação com outros pueblos. Esse é o peligro que corre Venezuela. Essa alma, essa chama que Venezuela se ha transformado na chama por a integração, por a solidariedade prática, concreta de América Latina, isso é risco para, não só para você, mas também para nós. Depois, essa guerra se vai voltar contra o Brasil, evidentemente. É evidente que aí, na Copa Mundial, se preparam planos sinistros. Eu creio que pretendem fabricar uma espécie de muito dolorosa coisa que são violências para adjudicar a culpa ao governo de Dilma Rousseff para que isso se mescle o futebol com a campanha eleitoral, porque a eleição é em outubro, para desprestigiar, desmoralizar e ganhar toda uma opinião pública mundial que já está pensando que o Brasil não é capaz de fazer uma construção de engenharia, que não tem capacidade de organizar um campeonato. Esse país que está colaborando com Venezuela, por exemplo, na construção do puente de Orinoco, do metrô de Caracas, do puerto de Mariela em Cuba. É assim que se está buscando com essa campanha separar Brasil de Venezuela, separar uma amizade inseparável que era a de Lula com o comandante Chávez, que foi também a amistade revolucionária histórica de Bolívar com o general Abreu e Lima, que falava e que escrevia no Correio do Orinoco. Aí está o Correio do Orinoco recuperado, e é interessante que um homem não hispanohablante vino a ser um dos redatores de Correio do Orinoco. Mostrava a abertura, o caráter internacionalista democrático da Revolução de Bolívar, assim como este da Revolução Bolivariana. Pero dizia que estes planos que se lançaram contra o Iraque, que depois se lançaram contra Líbia, transformando a Al Jazeera numa arma de demolição da realidade de Líbia, incluso transmitindo para o mundo toda uma imagem de que não havia, porque foram fabricadas em outro país, em um campo cinematográfico de outro país, para transmitir ao mundo que Líbia já havia perdido o controle, de que era uma situação que merecia a intervenção. O que passou depois de Líbia? Tanto China como Rússia sacaram a conclusão que haviam sido enganados, que aí estava passando de todos os limites, e agora se vai recuperando através de acordos e da formação de um campo, uma zona econômica que conforma Cazaquistão, Rússia e outro país mais, que não acordo o nome agora, que vai recuperando
una capacidad de cooperación que fue construida por la Revolución Rusa, por la Unión Soviética, que fue demolida después los planes de desintegración de la Unión Soviética. Ahora estamos en otra etapa, pero essa outra etapa necessita também mais que cooperação do campo econômico, porque se Brasil tem uma boa relação política, econômica, comercial com Venezuela, e é verdade que é assim, se miramos do ponto de vista comunicativo, informativo e cultural, não é verdade. Poderíamos ter uma cooperação também de esse porte, com esse nível, com muito mais qualidade, para que se conozca em Brasil o cine de Venezuela, a notícia verdadeira de Venezuela, e para que Venezuela também conozca o cine verdadeiro de Brasil, e não apenas, como passa em Brasil hoje, que o 90% das salas de cine são ocupadas por na produção de Hollywood exclusivamente. É um país, do ponto de vista audiovisual, ocupado por uma produção hollywoodiana. Pero eu acordo algumas linhas que o comandante Chávez, em sua plan pátria, já não havia deixado, que são de uma lucidez e de uma atualidade impressionante. Ele dizia: impulsar o novo ordem comunicacional latino-americano e caribenho com ênfase em los novos sistemas e meios de informação regionais e impulso a novas ferramentas comunicacionais. E aí dizia: fortalecer Telesur, garantizando sua maior presença regional e mundial, expandir a señal de Rádio do Sur, fomentar redes, cadenas informativas alternativas e comunitárias em la região, difundir de forma permanente a informação veraz. Pero ele dizia também da necessidade que a Revolução Bolivariana contara, do ponto de vista estratégico, com a aliança com a Federação Russa, com a Federação com China, com a República de Brasil, também com a Argentina, com os BRICS, com CELAC, com el AUBA, com a UNASUR. Pero les pergunto, alguma vez vocês viram que em UNASUR se pudo aprovar uma estratégia comunicacional para que situações como essa de Venezuela, que já havia passado antes Bolívia, alguns anos Bolívia também foi alvo de uma campanha desse porte, tão criminal como essa, foi aprovado em el âmbito de UNASUR, que atua muito bem, atua para respaldar Venezuela, para respaldar o diálogo, a saída negociada, a paz. Essa é a posição de Brasil com respeito a Venezuela. Pero, do ponto de vista comunicacional, há uma lacuna. Essa lacuna, que não está no campo do comércio, da economia, deve ser llenada com uma discussão para lançar planos, plataformas, maneiras de atuar, de cooperar, de criar